Bom dia, Rolândia. Me perguntaram agora cedo como é que vai ser o processo sobre os pedidos de comissão processante contra 4 vereadores. São 2 processos distintos, um pedindo investigação de atos da vereadora Cristina Pieretti e o outro contra 3 vereadores por outro motivo. Então, eu sou advogado aposentado já há muito tempo, mas pelo que eu me lembro, os pedidos vão ser lidos na próxima sessão, vão ser lidos na íntegra. E após vai para o jurídico da Câmara para analisar a parte formal. É claro que o mérito necessariamente, obrigatoriamente, vai ser analisado pelos vereadores, que são, nesse caso, revestidos do poder de juízes. O advogado da prefeitura da Câmara só vai analisar se a parte que requereu é cidadão em gozo dos seus direitos políticos, se mora em Rolândia, e se foi obedecido os requisitos mínimos de um pedido como este. Se consta, nem que for de forma sucinta, qual seria a infração ou infrações cometidas pelos vereadores. O advogado da prefeitura não vai dizer, nunca, não pode dizer se houve ou não o cometimento de um crime ou de uma infração ou de um feriu a ética, o decoro. O advogado não entra no mérito, jamais. Só vai analisar a parte formal dos requisitos mínimos de um pedido como esse, em face do regimento e em face do Decreto-Lei 201. Então, na próxima sessão, os requerimentos, os pedidos de comissão de investigação, comissão processante, vão ser apenas lidos. E o presidente não precisa ser substituído. No caso do Reginaldo Silva, que também é investigado, não precisa ser substituído nessa sessão, porque ele, obrigatoriamente, tem que encaminhar para o jurídico, em seguida, para que no prazo, eu acredito que seja de 10 dias, acredito que seja nesse prazo, não deve ser mais do que 10 dias. No parecer do jurídico, já vai constar a necessidade de convocação dos suplentes para o dia em que for colocado na pauta para votação, se os vereadores aceitam o pedido de investigação ou não. Nesse caso, surgiu um problema, mas fácil de resolver. Como são 2 pedidos envolvendo 4 vereadores, quando for votado os 2 pedidos, terão que os 4 vereadores investigados serão substituídos, os 4, porque não pode haver troca de interesse. Se o vereador desse processo julgar nesse aqui, poderá haver combinação, tipo, eu absolvo você aqui e vocês me absolvem ali. Troca cruzado, né? Interesse cruzado. Então, o advogado da Câmara já vai ter que mencionar isso aí. Convocação de 4 suplentes. No dia da votação, esses 4 vereadores serão substituídos e aí o presidente que tiver no cargo
vai ser o presidente vai ser o suplente do Reginaldo Silva. Ele já vai ter um roteiro escrito, onde vai dizer agora, em discussão, poderá haver discussão. Tal pedido, todos os vereadores e os suplentes que estiverem ali, revestidos de poder de julgadores, de juízes, vão poder usar da palavra, mas sem... poderão usar da palavra, já que eles vão julgar se aceita ou não, eles poderão entrar no mérito sim. Na hora da discussão, eles vão dizer, olha, eu vou votar favorável por isso, vou votar contra por aquilo. E aí, todo mundo, quem quiser, todos os vereadores que quiserem falar, vão falar, não havendo mais ninguém, em seguida será colhido o voto. O voto será feita uma chamada nominal e o vereador vai dizer se é favorável à abertura da investigação. Ninguém está dizendo que esses vereadores são culpados de alguma coisa. Serão investigados. E aí os vereadores vão dizer se são favoráveis à abertura da comissão processante ou não. Chegando ao quórum mínimo para a abertura de tal procedimento, após será feita a escolha do presidente da comissão, de cada uma das comissões, são duas, né? O presidente, o relator, e o membro, são 3. E dali para frente, seguem os trabalhos, cada comissão investigando a sua denúncia. É assim que funciona, é simples, mas o complicado vai ser quando tiver os debates, né? Segunda-feira, já vou até dizendo, alertando a população de Rolândia toda, segunda-feira, como esses requerimentos não vão ser votados, vão ser lidos, nenhum vereador deverá falar sobre o caso, a não ser os denunciados. Os únicos que poderão usar da palavra para falar sobre o caso serão os denunciados, porque esses não vão votar. Os demais vereadores não deverão falar sobre esse assunto, porque qualquer que seja a manifestação deles a partir do protocolo desses pedidos lá na secretaria, qualquer parecer que eles deem, qualquer opinião que eles deem, já tornarão eles suspeitos, terão que ser substituídos também por seus suplentes. Entenderam? A partir do protocolo, nenhum vereador poderá adiantar o voto, se é favorável ou contra a investigação. Nenhum. É bom que fique bem claro isso daí, porque alguém que não entende do processo já vão acusar os vereadores. Esses caras são assim, assim, assado, não falaram nada. Eles não podem falar. Eles só poderão falar no dia em que houver, o dia que colocar em votação isso aí, esses pedidos. Aí eles vão ter que dizer se vão votar favorável ou contra. Entenderam? Mas antes não. Antes, só os denunciados é que poderão falar. Direito deles de se manifestar nas redes sociais, nas suas redes sociais, nas mídias, na TV, rádio, eles podem se manifestar. Vereador, você está sendo acusado disso, de tal conduta, de tal infração. Eles poderão falar, ninguém está impedido, né? Porque faz parte dos direitos constitucionais de cada cidadão. Toda vez que alguém for acusado, ele tem direito de defesa, sempre. O acusado, o indiciado, o investigado. Agora, repito, os demais vereadores têm que
se absterem de falar sobre isso. Não pode falar nada. Estamos pensando, vamos analisar e na hora oportuna, obrigatoriamente terei que dizer se sou favorável ou contra a investigação. Investigação. Ninguém está dizendo agora que já há culpa. Não. E um outro detalhe é que eu quero analisar. Farina, pois não. Como que você agiria se você fosse vereador? Bom, eu me manteria calado até o dia da votação. E no dia da votação eu falaria assim, olha, eu, como cristão e como pessoa responsável, eu não estou julgando, pré-julgando nenhum de vocês. Mas não pode ficar nenhuma dúvida sobre a idoneidade não apenas vossa, mas também do colegiado, do órgão, da Câmara. Então, para que não haja nenhuma dúvida, os casos terão que necessariamente serem investigados, para que somente no final das investigações é que possamos dizer se é o caso ou não da perda, da cassação do mandato. Mas que necessariamente, obrigatoriamente, para que não fique dúvidas nenhuma, tem que ser investigado. Quando eu fui vereador, surgiu denúncias contra secretários do prefeito Perazzolo, e todo mundo, os colegas, eu era a situação, né? Os colegas da oposição, quando eu usei da palavra, eles pensaram, agora o Farina vai falar que é contra a investigação. Eu falei, acredito na inocência do fulano, do Beltrano, mas, para que não fique nenhuma dúvida, eu voto favorável à investigação. Não pode ficar dúvida. Todo detentor de um cargo público, seja prefeito, vereador, secretário, não poderá permanecer no cargo com dúvida sobre a sua idoneidade. Não pode permanecer. E para provar se é ou não inocente, se é ou não culpado, se deve ou não tal conduta, tem que investigar. E é isso que acontece em qualquer processo criminal. O promotor denuncia, um exemplo, por furto. E aí o réu, um advogado, leva a testemunha, participa das audiências e prova ou não a sua inocência. Somente no final, depois que o juiz ouviu todas as provas e analisou todas as provas, os laudos e tal, é que o juiz prolata a sentença dizendo se o réu é ou não culpado, é ou não inocente. No caso de Rolândia, temos que investigar, sim, era o meu, se eu fosse vereador, eu falaria assim, não estou pré-julgando, mas tem que investigar para no final das investigações, aí sim, baseado na prova, colhida dentro de um processo legal, com direito de defesa, junto à Câmara, onde os vereadores revestidos no poder de juiz vão julgar, estarão ali para fiscalizar. Se foram obedecidos os pressupostos legais, se redundou em prova ou não, em culpa ou não, no final. Eu não tenho mais nada que explicar, porque eu acho que eu fui bem claro. Eu acredito que o que eu estou falando é realidade.
Mas nós temos aqui em Rolândia outros advogados, experts, muito mais do que eu, é claro. Temos o doutor Befa, temos o doutor Elvio Leonardi. Qualquer dúvida, eles poderão também nos auxiliar aí, mas tenho certeza que o procedimento é simples, mas sempre existe uma preocupação maior, né? Porque trata-se de pessoas revestidas de um poder dado pelo povo através do voto. São pessoas que estão ali designadas pela maioria dos votos de uma comunidade. Então, sempre é muito importante que seja tudo feito com muita transparência, com muita transparência, né? Que haja que o único desiderato seja a busca da verdade, sempre, em qualquer processo, seja contra mim, contra você, contra quem quer que seja, contra o Lula, contra o Bolsonaro. A Constituição e as leis brasileiras falam em ampla defesa, obedecido o princípio do contraditório e a ampla defesa, para que não fique nenhum resquício de dúvida. Ou não pode haver prepotência, não pode haver imposição de nada. A única imposição aceita é a imposição do princípio da lei, leges. Hoje é quarta-feira, isso tudo vai acontecer na segunda-feira, que eu estou falando. Na próxima segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, na Câmara Municipal de Rolândia, onde espera-se um grande público, mas peço que haja ordem, que não haja violência, agressões, xingamentos, não precisa. Os pedidos vão apenas ser lidos pelo primeiro secretário, Rodrigão. Em seguida, encaminhados ao jurídico. Após, então, acredito que, no mínimo após 10 dias, é que haverá condições de se votar esses pedidos para que a gente saiba se os vereadores, em sua maioria, querem ou não que tudo seja investigado, que não fique nenhuma dúvida sobre os fatos denunciados. Desejo a todos um bom dia.